plano de contas é o ponto de partida de qualquer sistema financeiro completo. A primeira coisa que você precisa fazer aqui é entender que o plano de contas nada mais é do que um grupo de receitas e despesas que você possui na sua empresa. Basicamente, você poderia, por exemplo, vender livros de ficção, livros de romance, livros estratégicos, livro do que fosse. Você poderia agrupar todos os itens de livros em uma única conta chamada livros. Ou seja, sempre que você fizer uma venda de um livro, independente de qual categoria ele seja, você vai enquadrar esse livro como uma receita com produtos de livros. Basicamente, se você fizer isso, você vai ter o seu plano de contas estruturado. Ele é dividido em plano de contas de receitas e plano de contas de despesas. E você vai ter, para cada um desses grandes grupos de receitas ou de despesas, grupos menores. Aqui a gente separou para receitas 3 grandes grupos, receitas com produtos e receitas com serviços, que são receitas diretamente ligadas ao que você vende, e receitas não operacionais, que são aquelas receitas que não têm a ver nem com produtos nem com serviços, que poderiam ser, por exemplo, se você tivesse um investimento no banco, uma receita não operacional pode ser os juros que você recebe desse investimento que você tem no banco, que poderia ser com ações, DBI ou por aí vai. Entrando na parte de despesas, a gente vai ter um grupo a mais principal. A gente tem as despesas diretas, que são as despesas com produtos e com serviços também. A gente tem as despesas não operacionais, que não estão ligadas diretamente ao seu negócio, mas a gente também vai ter as despesas ligadas à operação do seu negócio como um todo, que são as despesas indiretas, que envolvem despesas de RH, despesas operacionais, de marketing e impostos. E além disso, a gente vai ter um 8º grupo, que é o grupo de investimentos. Nesse grupo você consegue colocar itens como terrenos, máquinas, compra de imóveis, que têm valores muito elevados e que têm que ser analisados de maneira diferenciada do que as suas receitas normais do mês a mês, conforme elas vão acontecendo. Independentemente se você cria um grupo de receitas ou de despesas, você vai precisar preencher a planilha, o resto da planilha com esses itens. Por exemplo, se a gente estivesse falando de livros aqui, a gente fez uma venda de um livro de ficção. Então a gente vai lá na aba de lançamentos, a gente cadastra o item livro de ficção e a gente vai registrar ele como uma receita de livros. Aqui ele está cadastrado como uma despesa, então isso tudo já é ligado automaticamente. Quando eu cadastro ele como uma receita, eu posso escolher que é uma receita de livros. E ele foi vendido a R$400, já foi pago, isso já modifica automaticamente toda a minha planilha. Então, basicamente, o grande problema que você pode ter quando está preenchendo o seu plano de contas é uma capacidade de sintetizar os seus principais itens de receitas ou despesas. Por exemplo, se a gente estivesse preenchendo as despesas com RH, a gente estaria vendo aqui pagamentos, prolabore, treinamentos, a gente poderia ter outros tipos de despesas com RH. Por exemplo, 13º salário seria uma forma de você pagar seus funcionários, é uma despesa com RH, a gente poderia ter benefícios dos funcionários e por aí vai. A gente poderia registrar uma série de itens. Caso a gente não tivesse itens suficientes para preencher esses 10 grupos que a gente tem aqui, a gente poderia simplesmente eliminar alguns itens e adicionar em outros. Por exemplo, benefícios e 13º salário podem estar incluídos dentro de pagamentos. Então, sempre que eu tivesse lá na minha aba de lançamentos colocando uma despesa com RH que poderia ser pagamento do 13º salário, e eu registrei aqui no item, eu poderia selecionar como item de despesa, eu vou lá até a minha despesa de RH, e na minha despesa de RH eu cadastro como item do plano de contas de despesas de pagamentos. Então, só para simplificar a sua vida, né? O seu plano de contas ele vai conter todo o grupo de receitas ou de despesas que a sua empresa tem, e se você tiver uma capacidade sintética, você vai ter mais facilidade para usar ele.